Olá, é um grande prazer estar falando com você. Meu nome é Alexandre, sou analista comportamental e psicanalista e também atuo em diversas áreas que tenho que cuidar de pessoas, orientá-las, e a responsabilidade maior, mais de 20 anos, é poder estar cuidando de pessoas e também da saúde mental, espiritual, emocional. E eu tenho um grande prazer de poder fazer isso, e quando eu tenho a oportunidade, me sobra um tempo, eu coloco alguns vídeos aqui para que, de alguma maneira, possa ajudar muitas outras pessoas que estejam, por algum motivo, passando por algum tipo de dificuldade. Existem alguns comportamentos que são verdadeiros gritos de socorro, mesmo que seja inconsciente, mas já tem outros que não são tão bem assim. Por mais inocente que seja, por detrás de tudo isso há um desejo de manipulação, um ato pervertido, no sentido de que o desejo de poder manipular e influenciar pessoas. Hoje, eu quero falar sobre o comportamento histriogênico, com o objetivo de que trazer para você informações sobre esse comportamento, deixando muito bem claro para você que o objetivo não é criar algum juízo de valores, nem tampouco causar algum tipo de crítica ou julgamento com essas pessoas que passam por esse tipo de comportamento. Lembrando que esse comportamento é um tipo de padrão, ele se repete constantemente até que a pessoa tome realmente consciência do que está acontecendo e busque ajuda. E o objetivo desse vídeo, mais uma vez, é poder oferecer um material de informação para que você possa saber como lidar, ajudar ou até mesmo colocar limites quando pessoas estão passando do controle quando se trata desse tipo de comportamento, ok? Então fique até o final. Se você gostar, deixe seu like, curta, participe com seus comentários, você será muito bem-vindo. E vamos então a este assunto tão importante. Uma pessoa histriogênica, o comportamento histriogênico, como lidar com ele, como identificar, como tratá-lo. Uma pessoa com comportamento histriogênico, ela é caracterizada por uma expressividade emocional completamente intensa e por uma busca constante de atenção e aprovação. Note bem, pessoas com esse comportamento frequentemente vão exibir uma certa dramatização exagerada em suas interações sociais, buscando ser o centro das atenções. Por elas possuírem uma necessidade de validação externa, geralmente a tendência dela sempre será usar expressões emocionais exageradas, porque esses serão os traços distintivos desse tipo de comportamento. Essa busca incessante por destaque pode ter raízes profundas em carências emocionais, necessidades de validação ou por conta também de experiências passadas. Anote bem, elas possuem uma característica padrão de comportamento, tá? Inclusive, elas incluem como padrão de comportamento, primeiro, como a expressividade emocional exagerada, como já foi falado anteriormente. Sempre terá uma tendência de exibir suas emoções de maneira intensa, dramática e muitas vezes fora de um contexto da situação. Outro ponto é a busca de atenção constante, a necessidade persistente de ser notado e estar no centro das atenções em diversas situações. Outro ponto é uma característica que está ligada com a dependência de aprovação externa. Existe uma forte necessidade de validação e aprovação dos outros para sustentar a sua autoestima. Mas também elas são carregadas de flutuações de comportamento. Quando, por exemplo, são sedutoras, vão usar este poder para manipular a atenção só para si e tornar-se, por exemplo, encantadoras, cativantes. E quando não, elas usam momentos aparentes de vulnerabilidade que se fazem de vítimas ou coitadinhas, fazendo uso de histórias comoventes para atrair atenção e fazer você ficar pensando nessa pessoa. E não para por aí não. Existe também a influência na instabilidade relacional. De tanto querer atenção e desejar para si uma aprovação, esse tipo de pessoa com esse comportamento torna-se verdadeiros vampiros emocionais, porque este comportamento vão causando desgastes e drenando toda a energia e assim, por dizer, acaba por impactar negativamente a estabilidade nos relacionamentos devido à busca incessante de aprovação. De onde vem tanta carência e dependência emocional e necessidade de chamar tanta atenção? Existem algumas possíveis raízes e que são muito peculiares nesse comportamento, como por exemplo as carências emocionais. O comportamento histriogênico pode ser uma resposta a carências afetivas profundas e pode ter raízes em tipo de famílias tóxicas, experiências passadas que acabaram causando trauma no desenvolvimento das fases, da sua vivência. Pode também estar relacionados a perdas como luto, separação, ausência, abandono afetivo, desprezo e também falta de acolhimento em algumas fases da infância ou em alguns períodos da vida. Também esse comportamento tem raízes na dificuldade de lidar com a rejeição. Como um tipo de mecanismo de defesa, porém mal elaborado, para suprimir essas sensações de extrema sensibilidade em relação à rejeição, a pessoa acaba tendo
reações emocionais intensas. Essas características, quando presente em grau significativo, pode, de uma certa maneira, abalar as relações e o bem-estar e o equilíbrio emocional da pessoa envolvida e também com aquelas que estão relacionando-se com ela. Sendo uma manifestação de uma profunda carência afetiva e por ter crescido sem receber muita atenção e afeto, passa por possuir uma necessidade exacerbada de validar a sua própria existência. Logo, carrega consigo um histórico de relacionamentos instáveis e traumáticos. Geralmente, uma pessoa com comportamento histriogênico estará sempre buscando constantemente destaque para preencher esse vazio emocional e estar sempre em evidência. Na verdade, toda essa necessidade pela busca de atenção e validação é um grito de socorro. Por isso que esse vídeo é uma informação e não tem nenhuma intenção pejorativa. Inclusive, a única intenção é fornecer informações para você identificar este grito de socorro que essas pessoas acabam exprimindo por meio deste comportamento e poder ajudá-las. Agora existe um ponto muito crucial. Como lidar com esse tipo de comportamento, pessoas que sofrem e desempenham esse comportamento histriogênico? Primeiro, nós somos convidados a sempre manter a calma diante de pessoas que expressam exageradamente a sua atenção e quer ser o centro de todas as coisas. Primeiro, sempre mantenha calma. Não entre em reações emocionais exageradas junto com ela. Mantenha a serenidade para melhor entender a situação e as expressões que elas querem passar. Segundo, estabeleça limites claros. Defina limites saudáveis para proteger até o seu próprio espaço emocional, visto que elas acabam se comportando como vampiros emocionais. Seja claro sobre o que você aceita ou não aceita em suas interações com esta pessoa. Pratique a empatia. Tente compreender as necessidades subjacentes da pessoa histriogênica. Demonstre empatia sem permitir a manipulação emocional, porque isso é um detalhe muito importante, visto que ela vai precisar se agarrar grandemente em suas atenções. Quarto, comunique-se de forma clara, seja direto e claro em suas comunicações, evite ambiguidades para evitar interpretações distorcidas. Foque em soluções, concentre-se em resolver problemas de maneira prática, direcionando esta conversa para ações e resoluções. Também você pode estar estimulando a busca por ajuda profissional. Sugira a ideia de buscar orientação de um profissional de saúde mental, uma psicoterapia, pode ser bem especial e benéfica para trabalhar os padrões de comportamento que essas pessoas vivem reproduzindo. Estabeleça também limites de tempo. Evite prolongar interações desnecessárias. Estabeleça limites de tempo para conversas. E reforce comportamentos positivos, porque elas possuem diversos comportamentos positivos. Reforce os positivos, porque o comportamento mais equilibrado e menos dramático passa a ser mais valorizado e essa pessoa vai tomando consciência. Reconheça as atitudes construtivas que elas possuem. Mantenha o foco em si mesmo. Concentre-se em seu próprio bem-estar emocional. Então, procure evitar envolver-se excessivamente nos dramas desse tipo de pessoa histriogênica, porque elas vão te colocar num buraco aí, em uma situação em que você não vai conseguir se desvencilhar tão fácil. Avalie as necessidades de poder estabelecer limites e distâncias, se necessário. Considere distanciar temporariamente. Preserve o seu próprio equilíbrio emocional, visto que eles não têm um limite para o respeito das pessoas ao qual elas estão buscando atenção. Lidar com uma pessoa histriogênica requer paciência e assertividade. Se a situação se tornar insuportável, é interessante buscar orientação profissional, porque pode ser uma opção valiosa para poder entender esse comportamento tão desafiador e tão constantemente presente na vida das pessoas que nos cercam.